Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos responder então mais uma pergunta, da nossa série de responder as perguntas dos inscritos aqui no canal. E a pergunta que eu separei para hoje é essa aqui. Um comercializador varejista, ele pode representar quem tem geração própria, né? Bom, o pessoal pergunta isso porque existem alguns perfis de clientes, eu comentei até isso no vídeo anterior, quando a gente começou a série aqui de responder as perguntas, eu até coloquei um exemplo, coloquei, não, expliquei, um exemplo onde você tem um caso em que o cliente está na micro e mini geração distribuída, ele está no grupo A e ele deseja, então, migrar para o mercado livre de energia na forma de uma representação. Bom, o que acontece é que existem perfis que não são atraentes, porém existem alguns que sim, então é isso que nós vamos falar neste vídeo, né? Mas primeiro quero deixar um convite para você. E quero convidá-los a conhecer o curso de 50 horas de Mercado Livre de Energia. Não custa nada conhecer a página do curso e verificar a proposta. Esse curso, na verdade, tem mais que 50 horas, porque eu acrescentei alguns módulos extras. Então, nós temos aqui um módulo extra, que é o curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização de Energia. Também temos um curso de autoprodutor, que está incluso, então, no material extra, e também um curso de dimensionamento de condutores elétricos. Então, se você tem interesse em trabalhar com o mercado livre de energia ou quer aprimorar seus conhecimentos, deixe o convite para que conheçam a página, O link está na descrição desse vídeo e agora vamos então para o nosso conteúdo. Então, pessoal, a pergunta então, repetindo aqui, um comercializador varejista pode representar quem tem geração própria? Então eu vou mostrar para vocês a regra da alocação de geração própria e eu vou mostrar que sim, que ele pode fazer essa representação. Então vamos lá ver. Então, pessoal, estamos aqui no site da Câmara de Comercialização, Na verdade, eu já baixei aqui a regra de comercialização. Essa aqui é a regra número 21, que é a alocação de geração própria. Aqui é a versão 2023 5.1, Então ela está atualizada, Verifiquem a versão que vocês estiverem acessando na data deste vídeo, Procurem a versão sempre mais atualizada. E nós temos então aqui na página, se eu não me engano, é aqui no final. Aqui, ó, pronto, aqui temos os exemplos então. E olha só, aqui nos exemplos eu já mostrei algumas vezes, Mas aqui aparece, ó, a representação do varejista, tá vendo? Agente varejista, aqui é chamado de alfa 1, E ele está representando aqui, ó, o perfil, de clientes que têm geração própria, ou seja, aqui nós temos as unidades de produção, P1 e P2, então são usinas, E aqui ela abastece esse perfil, ou seja, o perfil varejista, ou seja, as unidades consumidoras dentro deste perfil. E aí vejam que neste caso aqui, a unidade P2, no caso nesse exemplo aqui, ela está produzindo uma quantidade tão grande que 70% está sendo alocado, Aqui a gente chama de AGP, alocação de geração própria, vamos falar que está sendo vendido, para simplificar um pouco aqui. Estamos vendendo 70% da produção de de P2, desculpa, para um terceiro, ou seja, para o agente alfa 2, que seria, nesse caso, um consumidor livre, onde ele tem duas unidades consumidoras. Então, sim, o comercializador varejista ele pode representar quem tem geração própria e a regra é a regra 21, que é a alocação de geração própria, e também você precisa observar o PDC 3.1, que tem um capítulo específico, que é o capítulo de contratos de geração própria, e depois um outro capítulo, que é o capítulo de alocação de geração própria, e eu já falei disso tudo em outros vídeos anteriores aqui no canal, certo? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa pergunta então. Bom, então, o que acontece, Se o varejista ele pode fazer essa representação, por que nós temos alguns casos de varejistas que não têm interesse em representar clientes, que têm já geração própria? O que acontece, pessoal, é que às vezes esse cliente ele está na micro e mini geração distribuída e ele tem a vontade de ingressar no mercado livre de energia
por meio da representação varejista, né? Mas o varejista, ele observando o perfil, ele percebe, poxa, eu preciso então tirar esse cliente do sistema de compensação, que hoje nós temos o SCEE, que é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, né? Onde é feita a compensação dos créditos, né, de energia. Então, poxa, eu preciso tirar esse cara desse sistema, né, para ser contabilizado agora no Mercado Livre de Energia. E quando ele for para o Mercado Livre, como ele produz um volume, eu preciso avaliar se esse volume é interessante, porque eu preciso vender energia, né? E também a questão da burocracia, porque se você já tem geração própria, você não vai ficar na categoria de cliente consumidor, você vai ficar na categoria de geração. E aí é diferente, né? Porque em alguns casos você vai precisar sim se tornar um associado da Câmara de Comercialização. Então existem perfis que você consegue trazê-los para o Mercado Livre de Energia na forma de cliente, então ele vai ser um consumidor representado, né, pelo varejista, não seria um gerador, né? E existem outros perfis que você consegue encaixar na classe de autoprodução de energia, às vezes na categoria de produtor independente de energia. Só que daí para cada caso você vai ter uma burocracia, você vai ter um certo trabalho. Então, às vezes o comercializador, ele já avaliando o perfil, ele já entende que não é um cliente tão atraente e ele pode até, inclusive, como acontece em alguns casos, né, não ter interesse em representar, né? É claro que hoje temos um número de comercializadores, né, muito bom, né? O número cresceu bastante, então provavelmente você vai encontrar algum comercializador que tem interesse específico em unidades com geração própria, né? Então, depende cada um de sua estratégia, tá? Então, o comercializador, ele pode representar? A resposta é sim, e ele faz isso através, né, da regra número 21, que é a alocação de geração própria. Nesse caso, ele vai converter essas unidades em autoprodutores de energia, ou então na forma de produtores independentes. Então, precisa ali verificar se aquele cliente ele é passível, né, de se tornar um autoprodutor ou um produtor independente. Caso ele identifique que não, esse cliente, então, ele vai estar na forma de consumidor livre. É interessante, então, que ele seja um cliente que não tenha interesse em injetar energia na rede, nem vender excedentes, porque ele não vai poder fazer isso, né? Então, é interessante um cliente com uma geração um pouco menor, uma geração que ele não tenha necessidade de injetar energia, por exemplo, né? Bom, e é isso, né? Não sei se eu consegui responder por completo, né? Mas de forma resumida, sim, pode representar, depende mesmo do interesse deste varejista, porque é uma relação comercial, né? Ela precisa ter viabilidade financeira. Então, se uma das partes não acha que é um bom negócio, o negócio não vai acontecer, né? Então, o cliente permanece então onde está nesse caso e procura outra forma, então, né, de entrar no mercado livre de energia. Certo, pessoal? Então, por hoje fico aqui e antes de ir embora, né, vou fazer mais um convite então para você. Então, se você tem interesse em começar a trabalhar no mercado livre de energia ou você tem interesse em aprimorar os seus conhecimentos, eu deixo o convite para que conheça o nosso curso de 50 horas de mercado livre de energia, que na verdade agora tem mais de 50 horas porque eu estou acrescentando módulos extras, né? Então, nós temos aqui um módulo extra que é o curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização. Temos também aqui o curso de autoprodutor no mercado livre de energia. Esse curso aqui ele tem ênfase em negócios, tá, pessoal? Então, acho que ajuda bastante, né? Mas vocês podem verificar no site os detalhes, né? E também um curso de dimensionamento de condutores elétricos, certo? Então, são 4 cursos em um, né? E é isso, pessoal. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. O link aqui está na descrição, né? Então, vamos lá, até o próximo vídeo.